E aí pessoal, tudo bem? Turma, vamos falar um pouco hoje sobre dinâmica rotacional. Dinâmica rotacional. Tá bem? Vamos pegar uma discussão sobre uma trajetória específica, né, que é a trajetória circular, tá? Uma circunferência como trajetória, e vamos discutir. Então, vamos lá. Vamos partir da ideia de que temos aqui uma situação, uma trajetória que tem formato de circunferência e que eu vou pegar a referência aqui só para indicar o que ocorre, tá? Quando um corpo, por exemplo esse, e aí vamos colocar a dinâmica rotacional um caso bastante específico que nós já estudamos, que é o movimento circular uniforme, tá bem? E se não for um movimento circular uniforme, você vai estudar pontualmente, quer dizer, para as condições do instante que você quer discutir. Por exemplo, se você tem um corpo aqui com uma velocidade v que aponta nessa direção, nesse sentido, tudo bem, pessoal? Se esse corpo, num outro determinado instante, está aqui, por exemplo, ele está no movimento circular uniforme, quer dizer que o módulo da sua velocidade, o valor da velocidade não se altera. Porém, a direção e o sentido, sim, será alterada. Tá bem? Olha o que nós temos. Nós temos uma mudança na direção do movimento desse corpo. Tá? Tá, aí o que você vai pensar? Naquela discussão que nós fizemos sobre a aceleração vetorial, alguém, né, o resultado das forças que atuam sobre esse corpo tem que fazer com que o corpo mude a cada instante a direção da sua velocidade. Quer dizer, quando você observa isso aqui, tá? Ó, o corpo vinha nessa direção, alguém aplicou uma força resultante, ele mudou um pouquinho a direção, e para cada instante você aplica uma força resultante que o mantenha nessa trajetória. Quer dizer, o resultado das forças, nesse caso, é sempre, né, perpendicular à velocidade. Essa força aqui nós vamos chamar de força centrípeta. Estou falando resultado porque é um movimento circular uniforme. Se for um movimento circular uniformemente variado, nós teremos uma componente que aponta para o centro, que é a força centrípeta, e uma componente que está na mesma direção que a velocidade, que é a força tangencial. Aqui, pessoal, nós podemos falar o quê? Que essa força centrípeta, então perceba, ela aponta para o centro. Então, na dinâmica rotacional, é importante que você entenda que essa força centrípeta só pode ter módulo dado por massa vezes aceleração centrípeta. E aí você precisa lembrar da discussão da aula anterior. A aceleração centrípeta, que já foi discutida brevemente, né? Ela tem o seguinte módulo. A aceleração centrípeta é essa velocidade tangencial em módulo ao quadrado, tudo isso sobre R. Conclusão, nós podemos falar que a força centrípeta, olha o nome, centrípeta, aquela que aponta para o centro, tem o seguinte módulo. Força centrípeta será dada por mv² sobre R. Tá aí, pessoal. A força centrípeta é, na verdade, para o movimento circular uniforme, a interpretação da força resultante. Quer dizer, vou pegar um caso, né? Um pêndulozinho. Tá? Pêndulo. Pêndulo é um caso bastante comum para esse estudo. Você tem um fio, você tem um corpo preso à extremidade desse fio. Quando esse corpo passar pelo ponto mais baixo, por exemplo, tá? Nós teremos uma velocidade tangencial que aponta nesse sentido. Tá? Vou colocar aqui, ó, velocidade do corpo. E aí você faz a interpretação das forças que atuam sobre este corpo nesse instante. Quer dizer, pega o diagrama de forças. Quando você analisar isso aqui, pelo diagrama de forças, ó, diagrama de forças, vamos lá. Pelo diagrama de forças, Pelo diagrama de forças, quais são as forças que atuam sobre o corpo naquele instante?
nós temos a força-peso, que aponta para o centro da Terra, que nesse caso aqui, ó, está com essa representação, e o corpo está preso a um fio, então temos uma tração. O fio está aqui em cima, então o corpo é tracionado dessa forma. E aí, pessoal, qual é o módulo da força centrípeta? Bem, a força centrípeta aponta para o centro. Se você olhar a figura, a trajetória é descrita por algo assim, né? Onde está o centro dessa circunferência? Nesse ponto. Quer dizer que o corpo aqui, a força centrípeta tem que apontar para aquele lugar. Então eu posso falar que nessa situação, eu posso dizer que a força centrípeta será tração menos força-peso. Tá vendo? Então ela é a interpretação daquela situação. Para cada situação faremos uma interpretação, pessoal. Tá bem? Logo logo a gente resolve umas questões sobre esse tema, mas basicamente o conteúdo é esse, tá? Qualquer discussão coloca aí na descrição e a gente conversa numa próxima. Tchau, gente. Valeu!